Olá, dando continuidade ao caso Henry, onde eu falo a respeito de situações com crianças e uso o caso Henry como exemplo. Na última vez, no último vídeo, eu disse que você não precisa ser uma pessoa especialista no comportamento, não precisa você ser uma psicóloga para você reparar em falas, em atitudes, em comportamentos da criança que esteja ali em torno de você. Às vezes você não precisa necessariamente ter uma filha ou um filho, mas se você convive com uma criança, ter essas percepções a respeito delas. Por mais que às vezes ela não fale, não verbalize o que ela está passando, ela vai demonstrar de algum modo. Uma outra questão para a gente poder perceber isso é uma imagem que tem da mãe, do padrasto e do Henry dentro do elevador, que eu vou mostrar agora e vou comentar sobre ela. Esse vídeo pegado fora de contexto, ele poderia ter várias outras explicações, mas pensando no que aconteceu, então vamos lá. O Henry está no colo da mãe, o padrasto dele faz um carinho, entre aspas, porque ao meu ver isso não parece um carinho. Ou se é um carinho fingido, ainda mais porque está na frente da mãe. Ou parece que acabou de acontecer uma briga, sabe quando acontece uma briga e aí para não ficar aquele clima chato, a pessoa vai lá e dá uma acalmada na criança. Me parece um fingimento. E a criança ela está nitidamente desconfortável com essa passada de mão, tanto que ele está de costas, ele abraça, assim que ele toca, ele já dá uma mexida assim. Então é triste, né, ver essa cena e sabendo do que aconteceu e, e que poderia ter sido evitado, porque não era somente a mãe que aparentemente sabia, tinha outras pessoas que sabiam do que acontecia. Esse caso em específico foi noticiado, mas é algo que acontece muito e não é divulgado e não é falado sobre. Então, essa mesma paralisação que as pessoas têm com esses casos que são noticiados, a gente precisa ter essa mesma atenção com outros casos ao nosso redor. Um outro detalhe também, uma outra questão é a respeito do castigo, de bater, de apanhar a criança e colocá-la de castigo por determinada atitude que ela tenha tido. Isso envolve e não envolve muito a nossa discussão, mas como eu falei que eu ia falar de assuntos que abordam crianças, isso entra numa dos tópicos. Colocar de castigo ou você bater na criança não vai fazer com que ela aprenda ou entenda de fato aquilo que você está querendo dizer para ela. Ela vai, muito pelo contrário, ela vai ficar com medo de você. Então, por medo, talvez ela pare de ter aquela atitude que ela está tendo no momento, porque você ameaçou ela, mas não é algo que ela vai internalizar e vai aprender e vai entender que aquilo que ela está fazendo não é legal. E assim como a gente não pode bater num adulto, a gente não vai chegar numa pessoa adulta e simplesmente descer a mão nela. Mas se tem na cabeça que pode acontecer isso, pode fazer isso com uma criança, porque a criança, teoricamente, não tem como se defender, não tem como agir. E está justamente nisso a questão mais crucial, que é onde um ser que não tem como se defender ser vítima de alguém que tem esse poder sobre ela e que é usado de uma forma errônea, porque não se pode usar o seu poder de uma certa forma superioridade em cima da criança para bater, para colocar de castigo, para maltratar, entre outras questões. Então, bater e colocar de castigo não é a saída. E por mais que venham pessoas a dizer que na sua época, que na minha época, eu apanhei de cabo de fio de telefone e tô vivo até hoje. Tá, você tá vivo até hoje, mas eu tenho quase certeza que você tem um trauma por isso, que você tem uma questão mal desenvolvida por isso,
você tem uma tristeza ao lembrar dessas imagens. Então, não compare a sua vivência do porquê você apanhou no passado e porque no passado não se era discutido isso com o presente. Hoje as pessoas discutem isso e é necessário discutir essas questões para depois não vir casos à tona como o do Henry. Um outro detalhe também é o medicamento em crianças. O uso de medicamentos ele está cada vez mais sendo usado de forma errada, na maioria das vezes, de forma desnecessária, de forma sem uso controlado, seja por adultos, e isso está começando, já está chegando a ser passado para as crianças. Então, se a criança ela é muito agitada, vamos dar um remédio para ela. Se a criança está muito para baixo, vamos dar um remédio para ela. E isso é muito crítico, porque assim como é crítico para um adulto tomar esses remédios sem um acompanhamento certo, para a criança é ainda pior, porque é uma fase onde ela está se desenvolvendo. E às vezes determinadas atitudes e comportamentos é normal da fase que ela está passando e depende também do ambiente onde ela vive. Para ela ter esse tipo de comportamento, alguma explicação tem que ter, seja a da vivência dela ou às vezes da própria forma dela ser. Porque neste caso do Henry, foi noticiado que a mãe dava remédios para o Henry para acalmá-lo. Então, por que dar remédios para ele acalmá-lo? O que faz ele ficar tão agitado? O que acontecia para ele não conseguir se acalmar? Ou por que essa mãe quer tanto que o filho se acalme, ou fique acalmado, ou fique quieto? Ela não gosta de ter ele por perto? O que será que acontece para ela chegar ao ponto de ficar dando remédios para uma criança? E um outro detalhe também é quando a sociedade se tem ainda que as mulheres têm que ter crianças, as mulheres têm que ter filhos e filhas, elas têm que gerar. E às vezes vem uma pressão da sociedade, às vezes da família, em você não vai ter um filho, você não vai me dar um neto, quando que você vai ter uma criança? Às vezes não é nem uma vontade daquela mulher de ser mãe, ou de se tornar pai, e acaba tendo e se sentindo uma pressão em ter uma criança e depois essa pessoa não sabe lidar com essa criança. Ela não sabe como cuidar, ela não vai sentir amor, ela não vai sentir afeto, porque de certa forma não é algo que ela queria de fato. Então, existe uma questão, não que eu esteja falando que é certo a criança ser morta, como aconteceu com a Henry, mas é a gente pensar em não cobrar mulheres a serem mães se elas não querem serem mães. Então, cada pessoa tem a sua vivência, o seu tempo, as suas necessidades e as suas vontades. Então, por mais que ainda assim hoje a tendência é cada vez ter menos filhos ou não ter, ainda existe muito essa cobrança em cima, principalmente das mulheres, em ser mães, e dos pais, tudo bem eles não exercerem a função de pai, porque a sociedade não tem essa mesma cobrança em cima dos homens, assim como tem em cima das mulheres. Um outro detalhe é a questão do se aproximar e beijar e tocar uma criança sem que ela tenha essa vontade de que você a abrace, a cumprimente, a beije ela. E na nossa cultura, que é algo que não é tão... não deveria ser tão comum ou tão certo, há de se pensar a respeito. De você já chegar cumprimentando as pessoas e abraçando e beijando, e às vezes a pessoa não quer ter esse tipo de abordagem ao chegar. Você simplesmente cumprimentando ou fazendo um aperto de mão, como se fazem entre os homens, na maioria das vezes entre homem e homem, eles se cumprimentam com as mãos. Mas isso é um outro detalhe que eu posso depois falar a respeito dessas diferenciações de cumprimento entre um homem e um homem, mulher e uma mulher, ou entre um homem e uma mulher. Enfim, isso é um detalhe mais pra frente. Mas o que eu quero trazer para esse vídeo é: quando você, por exemplo, tem uma criança por perto, tem um familiar, tem alguém de fora que já chega e já pega a criança, já abraça, já quer ter aquele contato e pegar e colocar ela em cima do colo. Você não sabe se a criança tem essa vontade, se ela quer cumprimentar você, se ela quer te beijar. E fora outros comentários que às vezes as pessoas fazem em cima das crianças, não, às vezes eu não sei se percebem ou não, ou se tem o intuito de maldade ou não, mas, por exemplo, chamar a criança de
Ai, como você é lindinha, você tá tão bonitinha, você tá lindinha, sendo que alguém de fora, alguém que não tem tanta intimidade assim, que às vezes você não percebe que tem uma maldade ali. Então, uma vez, por exemplo, eu estava saindo do mercado e tinha um segurança desse mercado. A mãe passou na frente e deixando a criança para trás, o que acontece muito isso, da mãe ou do pai andar na frente e deixar a criança para trás, ela que a criança que persiga a mãe e o pai, o que não é o correto. E quando a mãe passou, ele não falou nada, mas assim que não que ele deveria falar alguma coisa para a mãe, mas quando a criança passou, e a criança não devia ter nem 5 anos de idade, e também dependente da idade. Ele falou assim, tchau, lindinha. E ele ficou olhando para a criança. No primeiro momento, na verdade, ele ficou olhando para a criança e depois ele falou, tchau, lindinha. E nisso a criança assim virou para trás, deu tchau e a mãe nem se tocou. Então, eu não estou querendo dizer que é errado agora você não cumprimentar as crianças ou você não falar com as crianças. Mas às vezes ali tem algo de perverso nesse oi lindinha, nesse olhar para a criança, nesse de perceber que a mãe está na frente, que a criança está atrás sozinha e falar esse tipo de coisa. Então prestar atenção nessas coisas de quem está se aproximando da sua criança. Um outro exemplo também que eu já presenciei na rua, eu estava andando na rua e eu vi parecia ser avô, ou poderia até ser mesmo pai, mas era uma pessoa mais velha, e estava essa criança brincando de bola, era uma menina que também devia ter ali seus 10 anos no máximo, brincando de bola, e sai um vizinho e fala assim, oi fulana, tá brincando de bola? E nesse exato momento em que o vizinho sai, ela pega a bola e vai para trás do vô dele, do vô dela, ou de alguém ali que parecia ser parente dela. E ele continua insistindo: tá brincando com bola? Me responde. E a pessoa que seria ali parente dela, ao invés de achar estranho aquele comportamento de, poxa, ela tava ali brincando, quando esse vizinho aparece, ela se esconde, a pessoa reforça. Ela fala assim: você não vai responder, fulano de tal, você está sendo mal educado. Não, a criança não está sendo mal educada. Se ao ver essa pessoa ela se escondeu, é porque alguma coisa tem ali. Poderia ser talvez uma má educação? Isso você vai entender conversando com ela e tentando entender por que ela se escondeu. Se for uma atitude de ser mal educada, isso você vai conversar e vai explicar outros modos. Mas tendo em vista que é uma atitude um pouco estranha, pode ser que ela não estava sendo mal educada. Talvez essa pessoa possa ter falado, cometido, agido de um jeito com ela que ela não gostou. Seja essa pessoa teve ciência desse ato ou não. Um outro detalhe também que desde sempre as crianças, os bebês são tidos como com esse público eu posso fazer o que eu quiser, é o ato de você furar a orelha de um bebê ou de uma criança sem ter a permissão dela, sem saber se essa criança quer que seja furado uma parte do corpo dela. E simplesmente por uma vontade sua própria que você acha bonito que você quer pôr. Então tem muito disso também. Colocar as suas vontades, as suas necessidades, os seus desejos em cima da criança, sem respeitar aquele indivíduo como um ser único e como um ser que tem vontades próprias. Você furar a orelha de uma criança e de um bebê, o próprio ato de furar já é algo pesado. Você ainda fazer isso sem saber se ela quer, se ela gosta, deixa pra fazer isso quando ela tiver mais idade. Se você mostrar pra ela, talvez, olha, você já pensou em colocar um brinco? O que você acha? Você gosta? A gente pode ir lá colocar. Vai doer, dói um pouco. É algo que também já foi culturalmente criado, de se furar as orelhas dos bebês e das crianças sem a permissão delas. E é importante a criança ter essa rede de apoio. A criança precisa ter pelo menos uma pessoa com quem ela pode contar e se sentir confiável, se sentir confiante. Se ela não tiver isso ali necessariamente entre o pai e a mãe dela, que ela tenha com uma tia, com uma prima, com a irmã, com o irmão,
ou se ela não tem na rede familiar, que ela possa ter na escola, com alguma amiga, com alguma mãe ou pai dessa amiga, com a professora. Mas é importante a criança ter pelo menos alguém onde ela possa ter esse apoio, onde ela possa contar as coisas, sem ter medo da reação dessa pessoa adulta, sem ter um medo, por exemplo, de que ela vai apanhar ou de que ela vai escutar muita coisa ruim se ela disser o que aconteceu. Por isso também que é importante a educação sexual desde sempre. E não é ensinando a sua criança a entrar para a vida sexual desde cedo. Não, são coisas completamente diferentes. É a criança justamente entender esses tipos de comportamentos de quando alguém vai chegar perto dela, se é um comportamento de alguém que está simplesmente querendo cumprimentá-la ou se é um comportamento de alguém que quer abusar dessa criança. A educação sexual vai fazer justamente isso, ela aprender e ela saber o que é e o que não é. Visto também que às vezes ela não tem um ambiente onde ela possa falar isso, onde os pai e a mãe converse com essa criança a respeito disso. Para finalizar essa parte do caso a respeito de crianças, eu gostaria de perguntar como que vocês acham que se dão sua rede familiar, como que se dá o sistema da sua família. Você é alguém que conversa com a sua criança, você é alguém que é mais afastado, você tem medo de abordar determinados assuntos? Por que você tem medo de abordar determinados assuntos? Saiba que é muito importante a criança ter esse apoio, ainda mais no momento da infância, que onde ela está conectando e criando coisas novas que vão levar ela e que vai definir, não definir por completo, mas vai fazer com que essa personalidade seja o mais forte nela mais para frente. Então, dependendo das coisas que acontecer com ela na infância, vai determinar a forma que ela será e a forma que ela vai agir no futuro. Então, quanto mais apoio você puder dar para sua criança, melhor. Porque ela vai crescer sendo uma pessoa que vai saber lidar melhor com as coisas, vai ter mais informação. Então, pense um pouco a respeito nesse sentido, se você está sendo uma boa tutora, tutor para essa criança. E obrigada. E é isso, né? Obrigada por terem assistido até aqui. Na próxima quinta-feira eu vou continuar com esse caso, mas trazendo outras observações. E é isso, até mais.